Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso canal do YouTube, Grãozinhos no Caminho, do nosso grupo no WhatsApp, Grãozinhos no Caminho. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma semana começando, mais uma segunda-feira, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, os nossos Grãozinhos no Caminho. E hoje os grãozinhos trazem para a gente já o último capítulo do Evangelho, capítulo 28, a coletânea de preces espíritas. Vamos explicar mais ou menos o que são essas preces, por que essas preces estão relacionadas no livro, né? E porque foram ditadas pelos espíritos, para ajudar aquele que tem dificuldade em orar, tá? Coletânea de preces espíritas, no preâmbulo. Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando as dão, é para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. É também com o objetivo de ajudar as pessoas que têm dificuldades para expressar suas ideias, porque existem as que não creem ter realmente orado se seus pensamentos não foram formulados. A coletânea de preces contidas nesse capítulo é uma escolha feita entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversas circunstâncias. Eles ditaram outras e em outros termos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que nele creem, e ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas quando são sinceras. Não é preciso, pois, considerar essa coletânea como um formulário absoluto, mas como uma variedade entre as instruções que dão os Espíritos. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos nesse livro, um complemento aos seus ditados sobre os deveres para com Deus e o próximo, onde são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando são ditadas pelo coração e não pelos lábios. Não impõe nenhuma delas, nem censura nenhuma. Deus é muito grande, segundo ele, para rejeitar a voz que lhe implora ou que canta seus louvores, porque a faz de um modo antes que de outro. Todo aquele que lançasse anátema contra as preces que não estão no seu formulário, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se prende a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Uma condição essencial da prece, segundo São Paulo, é de ser inteligível, a fim de que possa falar ao nosso espírito. Por isso, não basta que ela seja dita numa língua compreendida daquele que ora. Há preces em linguagem vulgar que não dizem muito mais ao pensamento do que se fossem em linguagem estrangeira e que por isso mesmo não vão ao coração. As raras ideias que elas encerram são frequentemente sufocadas pela superabundância de palavras e o misticismo da linguagem. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos que não são senão enfeites de brilho falso. A cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, movimentar uma fibra. Numa palavra, deve fazer refletir. Só com essa condição a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não é senão ruído. Vede também com que ar de distração e volubilidade elas são ditas, na maioria das vezes. Vêem-se lábios que se movimentam, mas, pela expressão da fisionomia e mesmo o som da voz, reconhece-se um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma permanece indiferente. As preces reunidas nessa coletânea estão divididas em 5 categorias: preces gerais, preces para si mesmo, preces pelos vivos, preces pelos mortos e preces especiais para os doentes e obsidiados. Com a finalidade de chamar mais particularmente a atenção sobre o objeto de cada prece e melhor fazer compreender a sua importância, elas são todas precedidas de uma instrução preliminar, espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio. E a gente vai ver isso
daqui para frente, né, até terminarmos o livro, com todas as preces que estão aqui no livro, né, no Evangelho. E as preces, a gente já falou muito, né, que são verdadeiras se partem do coração. Se são só do lábio, só, como eles dizem, que um movimento maquinal, elas não têm valor. Elas não têm valor. Elas não atingem aquilo a que se pensou, né? Aquilo que se pediu. Então, quando formos orar, vamos orar com o coração, né? Vamos orar com sentimento, para que essa prece possa ser recebida, né? E como foi feito aqui, né? Essas várias preces que nós vamos ver daqui para frente, os Espíritos nos ajudaram, né? Nos ajudaram, porque muitos de nós não temos condição de elaborar uma prece sincera naquela hora. Então, o que vem na cabeça? Vou pegar uma prece aqui, ó. Aí vem cá no Evangelho e procura a prece pelos doentes, né? Pelos obsidiados. São várias preces, né? E com isso estão ajudando a gente. Os Espíritos estão ajudando a gente, né? Aí quem sabe a gente tranquiliza o coração e consegue fazer uma prece verdadeira, uma prece sincera, para que Deus possa atender àquela necessidade que a gente julga precisar, que a gente julga ter, né? Então, gente, a prece é uma conversa com Deus. E para a gente conversar com uma pessoa, a gente tem que estar atento ao que nós falamos e atento, né, a receber a resposta, não é? Então vamos estar sempre atentos, porque Deus nos responde de várias maneiras. De várias maneiras. E vamos prestar atenção, né, nas reuniões, nas igrejas, nos templos umbandistas, nos centros espíritas. Vamos prestar atenção nas reuniões, no momento da gente fazer a oração, né? Da gente fazer uma oração de abertura do trabalho, uma oração de encerramento do trabalho. Se a gente realmente está concentrado naquela oração ali, né? Porque muitos de nós chegam na hora da oração, ficam olhando para o outro, imaginando, olhando para o teto, imaginando outra coisa, olhando para o chão, imaginando outra coisa. A gente tem que estar concentrado naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está dirigindo, né, à espiritualidade, dirigindo a Deus. Então vamos prestar bastante atenção para a gente refletir um pouquinho, né, sobre os nossos momentos de prece, as nossas atitudes durante os momentos de prece. Tá certo? Vamos lá. Amanhã a gente já vai fazer a primeira oração, né? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 10, Lei de Liberdade, questão 854. Da infalibilidade da hora da morte, segue-se que as precauções que se tomam para evitá-la são inúteis? Não, porque as precauções que tomais vos são sugeridas para evitar a morte que vos ameaça. Elas são um dos meios para que a morte não ocorra. Gente, a gente tem um instinto de proteção, um instinto de autodefesa, né? Então, quando a gente pensa assim, eu vou fazer isso porque se eu não fizer isso, pode acontecer que eu morra. A gente vai se proteger. São instruções passadas para a gente, né? As intuições que vêm para a gente fazer tal coisa, para a gente se proteger, para que a morte não ocorra ali naquele momento, né? A morte é inevitável, ela vai chegar. Mas, e aí? A gente tem que entregar os pontos, qualquer coisinha a gente se deixar levar? Não, a gente tem a autodefesa, não é? A gente tem o instinto de preservação. Então, isso pode atrasar um pouquinho a hora da morte, mas um dia ela chega, né? É a certeza que a gente tem. Desejo a todos uma ótima semana, uma ótima segunda-feira, com muita paz, muita luz, muito amor no coração, muita saúde e muito trabalho para a gente. Uma semana abençoada para todos nós. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Ele quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.